Boa tarde, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Anne Prado, sou psicóloga no Fases, mas hoje eu tô aqui apenas para modular um bate-papo que vai ser super interessante com a nossa consteladora familiar, a Maria Cristina Kiska, e o tema de hoje vai render muito assunto, hein? Principalmente em quarentena. Vamos falar sobre relacionamento amoroso, né? Sempre com o olhar da Kiska, né? Das constelações sistêmicas familiares. Oi! Olá! Olha nós aqui para ver. É isso aí, a gente Boa gostou. tarde. Boa tarde, Anne. Uma delícia estar aqui com você. Eu curto muito, acho muito bom. Que Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E espero que esse nosso bate-papo, que esse nosso encontro de hoje seja muito prazeroso. Que todos nós possamos ganhar com essa troca de informações, com essa troca de perguntas, enfim. Que seja uma coisa muito valiosa para nós. Que nos ajude na tomada de consciência. E hoje, tomada de consciência sobre as relações afetivas. Sobre a relação afetiva, não é qualquer coisa. Exatamente. Ainda mais nessa quarentena que o que tá vindo de queixa, pelo menos pra mim, Kiska. Bom, a gente vê também pelos números, né? De situações que aumentou. Ficamos mais próximos, né? É, a Mais juntos. convivência ali, E né? aí é inevitável de um ver a sombra do outro e ver a luz do outro. É inevitável, né? Claro, Pode ser muito bom. Pode ser exatamente. muito Pode ser bom. uma oportunidade também, né? É, É pode ser isso muito aí. bom. Tá Bom, ótimo. relacionamento amoroso. Veja só, isso dá muita complicação. Tem muita pergunta. O que eu vou fazer aqui não é fazer diagnóstico para ninguém, isso eu quero deixar bem claro, não é? Uhum. Mesmo porque para as relações afetivas amorosas não tem manual, não tem um roteiro para você seguir, não é? Cada casal, cada relação tem nuances diferentes que fazem parte daquela relação, de toda uma história que transcende, inclusive, o aqui e o agora, tá bom? Eu tive que resumir do resumo, do resumo, do resumo, para falar com vocês aqui hoje. Então, eu vou trazer para vocês informações, eu não vou me aprofundar, porque senão a gente ficaria uma semana, nem muito mais, não é? Com esse conteúdo. Mas eu vou trazer informações que, com certeza, eu tenho certeza absoluta, nos ajudam. Né? Nos ajudam a refletir, nos ajudam a observar, nos ajudam a mudar o nosso sentimento, a nossa maneira de agir, de sentir no relacionamento amoroso, tá bom? E eu vou Certo. começar hoje de uma forma diferente, para que a gente se aqueça. Eu duvido que alguém não esteja aquecido aqui, porque tem muitas questões com relação à nossa relação amorosa. Mas eu vou falar algumas frases para a gente aquecer e depois eu desenvolvo um pouco, tá bom? Então vamos lá. Separei algumas frases assim, buscando realmente o essencial, ok? Então, prontos, prontas? Não sei se temos só mulheres, se temos só homens, mas é para os dois, viu, gente? O que eu vou falar aqui funciona tanto para mulheres quanto para homens. Na relação homoafetiva, da mesma forma, não muda nada. Porque pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe e nós continuamos sendo filhos. Se já não formos pais de outras crianças, de outras pessoas, tá bom? Então, a primeira frase: homens e mulheres querem ser felizes no amor e constituir família. Tem algumas pessoas que não querem constituir família. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Mas todos nós ansiamos uma relação amorosa que nos traga felicidade. Outra frase interessante: os homens são bons. E às vezes a gente sai tão machucada de alguma relação, ou então escuta falar que os homens são todos iguais, os homens não prestam. Imagina, não é nada disso. Tanto os homens quanto nós mulheres estamos emaranhados em histórias que a gente não está nem sabendo. Então, os homens são bons, mulheres, acreditem. E as mulheres também são boas. Acreditem, homens. Apesar de tudo que vocês viveram um com o outro, são bons. E é nisso que a gente tem que colocar o nosso olhar. É nisso que a gente vai buscar e vai encontrar. Né? No amor também contém dor. Olha só. A gente fica imaginando que amor é um paraíso aqui na Terra. Não, o amor contém dor. O outro lado do amor é a dor. Okay?
E esse amor, ele não é uma coisa estável, uma linha reta, assim, que vai do começo ao fim. Não, o amor pulsa. Sabe quando você vê um coração batendo naquele exame, eletrocardiograma? O amor pulsa e ele tem que pulsar, a relação tem que pulsar. Porque é desse pulsar que nós crescemos. E nós conseguimos ver melhor a nós mesmos e conseguimos ver melhor o outro, o nosso parceiro. Ok? Aquela história de se amaram e foram felizes para sempre. Gente, é mentira. É conto de fadas. Podem ir deletando do pensamento de vocês, do coração de vocês, essa expectativa. Não é assim. Ok? Paixão, gente, é diferente de amor. Quero lembrar que aqui nós vamos desenvolver esse conteúdo com um olhar sistêmico, de acordo com a filosofia sistêmica. Tá? Então, paixão é diferente do amor e nós sentimos a mesma coisa. As duas coisas. A paixão é um amor cego, é um amor que a gente chama de amor à primeira vista. Nossa, apaixonei. Você não vê mais nada. Mas se alguém disser para você, você vai brigar, cortou a amizade. Como? Né? Depois vem o amor. Aí o amor é uma coisa adulta. O amor, ele sobrevive e ele se alimenta de trocas. Ele cresce e ele evolui de trocas. Algumas boas e outras não. Sim. Então, existe essa diferença. Nós precisamos, gente, nos separar, deixar os modelos, os valores e as crenças da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Nós precisamos nos separar disso. Não é brigar com todo mundo e morar lá do outro lado do mundo. Não é isto. Não é isto. É mais se separar dessas crenças, desses valores, que pode ser que em alguns momentos não sejam tão positivos, não sejam tão saudáveis. Não é? Mas, a princípio, temos que nos separar disso, para que o nosso amor possa existir e sobreviver. Não é? E sabe qual a primeira coisa que faz com que a gente se separe da relação com o pai, com a mãe, e desse amor a eles todos, a esses valores? A sexualidade. Quando a gente inicia a sexualidade, há um corte. Ali, a pessoa, o menino, o moço ou a moça, o menino e a menina estão prontos para seguir o seu caminho individual. A sexualidade tem este objetivo, esta função de nos separar, né? Da gente largar o ninho, largar essa relação que a gente estava tendo até aquele momento. Sim. Os relacionamentos saudáveis são positivos. Podem acreditar que são, e tem muitos, mas são construídos. Ninguém traz assim, chegou pelo correio, abre o pacotinho, chegou o amor perfeito, o amor saudável. Não, não é assim. Mas ele é possível. E ele se fundamenta, e ele se fortalece, e ele evolui, e ele se ilumina, e ele se alegra com as trocas. Tá? Não existe receita no relacionamento amoroso, gente. Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada casal tem as suas nuances diferentes, e a gente tem que olhar caso a caso. Não é? Embora algumas coisas sejam muito parecidas e aconteçam com muito maior frequência, não posso passar uma receita para ninguém. E ninguém pode passar uma receita para mim, mesmo que seja com a maior das boas vontades. Não vai dar certo. Não dá liga, não cola, não dá certo. Às vezes só complica mais, só atrapalha mais, porque aquilo que funciona para um casal, para uma relação, não funciona para cá. Este casal, desta forma, está feliz, está apaziguado no coração. E eu aqui, com essa forma, vou ficar enlouquecida. Ok? Sim. Sem julgamentos, ok? Sempre sem julgamentos. O olhar sistêmico não tem julgamento. A gente olha o que é, como é, e lidamos com a realidade. E já dá bastante trabalho. Sim. Cris, só complementando essa parte, né? Às vezes não precisa nem alguém vir dar um conselho, né? Às vezes eu percebo que os casais mesmos olham para outros casais, se comparam, e aí fica, você viu o marido de fulana? Faz tal coisa. Você não faz. Sabe? Não precisa nem ter uma invasão, às vezes. Não. É natural, assim, né? É isso. E aí quer introduzir o negócio que a fulana faz, né? No seu relacionamento e dá uma porcaria. É isso mesmo, é isso, que ótimo, muito bom. E a gente tem um olhar, a gente não olha o que a gente está fazendo, a gente quer que o outro faça que nem o outro.
A gente não olha para a gente está cobrando, está criando expectativa, né? Idealizações em cima do outro, mas e a gente, não é? Uhum. Perfeito. Sim. Muito bom. Bem lembrado. Tem uma resposta que o Bert Hellinger dá, que as pessoas arrepiam um pouco, ficam meio bravas, meio revoltadas, mas é assim. Ah, E eu também fiquei brava, eu fiquei revoltada, arrepiei e vi que ele estava certo. Né? Depois de muitos anos eu vi que ele estava certo. O Bert às vezes dá uns trancos na gente, assim que você fala, mas o que esse homem está falando? O que esse sei. senhorzinho está Fala falando? verdades, né? Canso, eu não entendo, né? Lá de toda aquela sabedoria, de toda aquela experiência dele, ele fala. E ele é alemão, ele não é gentil no falar, ele vai direto ao ponto, né? Uhum. Aqui nem a gente fica dando volta e às vezes não fala. Ele vai direto ao ponto. O Bert Helling diz que para uma relação afetiva amorosa dar certo, não basta o amor. Olha que loucura. Eu ouvi isso só com ele, nunca tinha ouvido antes. E É. não basta mesmo, porque numa relação amorosa existem dinâmicas ocultas e inconscientes, Sim. que tanto o homem quanto a mulher trazem para esta relação. Esta mulher nem sabe que ela está assim, este homem nem sabe que ele está assim, e pode aqui surgir o atrito. Em todas as relações afetivas, em todas as relações amorosas, inclusive nas outras relações também. A gente traz toda uma bagagem, toda uma história que nos é própria. E grande parte desse conteúdo, dessa bagagem, se a gente for abrir essa mala, está escondidinho lá embaixo do último zíper que a gente nunca nem percebeu. Não é? E cobramos dos outros. Uhum. Sim. Então, só o amor não basta. Ah, eu vou amar o meu namorado, eu vou amar o meu marido, eu vou amar meu companheiro, eu vou amar minha esposa, eu vou amar meu. Não adianta, só amor não basta. Tem muitos casais, muitos pares que se amam profundamente e não conseguem viver juntos. Olha que coisa. Tem muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque o que tá atrás aqui de cada um interfere nesta relação. E o amor não se mantém, porque não viraram para olhar o que tem aqui e não viraram para olhar o que tem aqui. E isso é verdade, é fato. Né? Separações com muito amor. E às Sim. vezes de ambas as partes, não é só de um, não. Sim. Nós não É podemos incrível, esquecer. né? Não sei se você percebe na sua prática, mas o contrário também existe, né? Casais que não têm aquele amor romântico que a gente espera, né? Sim, sim. Você idealizou. Esse casal que não tem aquele amor romântico, mas ele está com o coração apaziguado, por Isso. que eu tenho que ir lá dizendo que está errado? Não é assim, é É, fofo, é feio, é. Não, não é assim, não é? exato. Então, só o amor, gente, não basta. Então, vamos começar a abrir os olhos, a acordar para isso, porque o amor é muita coisa sim. E o amor cresce, evolui, fortalece, mas só ele não basta numa relação. É uma ilusão acreditar que o meu amor vai salvar o meu casamento, o meu amor vai mudar o meu companheiro, a minha companheira, o meu amor vai nada. Vai nada, você vai se arrebentar e não vai acontecer nada, capaz do teu companheiro, tua parceira ir embora. Não aguentar tanto amor, que na realidade não é amor que você está dando. Não é? O amor não é isto. Não é isso. E nós temos que lembrar também que nós fazemos parte de um sistema familiar. Isto é o novo do sistema. Né? Então a gente acredita que a gente só tem a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e não é. A nossa família é muito maior do que isso, ela é muito ampliada, ela pega gerações. Vai para avó, bisavó, tataravó, trisavó e por aí vai. E essa história toda que vem aqui atrás de nós, vamos imaginar que o passado está às nossas costas, chega até mim. E eu me conecto com algumas emoções, com alguns sentimentos, com algumas histórias disto, e vai interferir na minha relação amorosa, porque eu não tenho consciência do com o que eu estou conectada, no que eu estou emaranhada. Então, estou trazendo aquela história que estava aqui, bem aqui no meio de mim e do meu companheiro. Ah, vai acontecer alguma coisa de bom? Não. Só vai repetir essa história que estava aqui, mais contextualizada, mais atualizada. E a dor tem dor. Não é? Sim. Então, agora vamos começar, então, a olhar para isso. Como é que o sistema traz como possibilidade de a gente ter um novo olhar para nós mesmos, para o nosso amor? E nós temos que querer o amor. O amor e a felicidade na nossa vida, eles partem de um sim. O amor e a felicidade partem de um sim. É verdade, e tem muita força nisso.
E esse sim que eu estou dizendo aqui não é passividade. É um sim para o amor de essência, para o amor de coração, para o amor de alma. Não para aquele encontro de final de semana. Se nós estamos buscando este amor essencial, este amor de alma, que nos faz evoluir, que nos faz crescer, que mostra a nossa sombra, mas que também revela a nossa luz, esse amor parte de um sim. Depois eu vou dizer para vocês qual é esse sim, que é o começo, não é? Então, já que eu falei para vocês que existem dinâmicas ocultas entre a nossa relação amorosa, muita história aqui, nós precisamos estar na nossa família, no nosso lugar. Precisamos estar em ordem. Então, na minha família de origem, de onde eu nasci, eu tenho pai, tenho mãe, tenho o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Se eu sou o terceiro filho, eu tenho que ficar aqui neste lugar. Eu não posso querer ocupar o lugar deste, meu lugar deste, muito menos o lugar do meu pai e da minha mãe. Porque se eu saio daqui, eu desarranjo tudo. Tá vendo como isso aqui tem uma ordem? Passa esse dedo para cá para ver o transtorno que isso está. Estou exemplificando com a minha mão. Né? Atrapalha a relação do casal, atrapalha a relação com os irmãos. Isso aqui fica uma bagunça e compromete a minha vida amorosa. Nós estamos falando só sobre isso. Compromete, eu estou preso aqui, estou enroscado aqui, eu não estou solto para fazer os movimentos que a vida está trazendo e pode dar para mim. Ok? Está todo mundo junto, mas todo mundo solto. Assim. A gente não pode trocar de lugar, sair do nosso lugar. Isso se chama ordem em constelação familiar. Eu tenho que ter ordem na minha vida. E ordem de lugar, de pertencimento. Então, eu pertenço àquela família e eu sou o primeiro filho. Ponto. Agora, ser o primeiro filho é uma postura interna, não é? Assim como ser o filho do meio é uma postura interna. Eu posso ajudar todos da família com essa postura interna muito bem clara para mim. Okay? Isso a gente descobre. Nós precisamos também, para que o amor possa se fazer mais presente na nossa vida, esse amor que eu estou falando, né? Tomar pai e mãe. Nós já fizemos uma live sobre isso. Né? E é difícil nós entendermos isso. A gente não, é que traduziu do alemão tomar, né? E ficou tomar. Mas é receber, é pegar aquilo que o pai e aquilo que a mãe tem para dar para nós. E o essencial que a nossa mãe nos deu, por exemplo, junto com o nosso pai, foi a vida. Se não fosse por ela, a gente não estava aqui. E não adianta dizer, eu não pedi para nascer. Se vira, neguinho, você está aí agora, você se vira, faça alguma coisa boa na tua vida. Ué, né? Brigar com o pai, brigar com a mãe, não vai resolver nada disso. Você já está aí, ponto. Se vira. Seja feliz. Caminha para frente, olha para frente e manda bala, né? Então, quando a gente toma pai e mãe, a gente acaba recebendo deles, através deles, a vida e também a força de todos os nossos antepassados. Porque nas histórias dos nossos antepassados tem muita coisa boa, tem muita sabedoria e tem muito amor. Vocês pensam que só a gente que ama, só a gente que quis amar? Ou só a gente que sofreu porque não amou, porque não se sentiu amado? Não, isso está no mundo há milhares de anos. Mas tem muito amor lá para trás. E como a gente se conecta com essa história? Como é que a gente escolhe se conectar com isso? Eu vou dizer daqui para frente. Ô, Cris, já aproveitando, tem uma pergunta sobre isso, né? Opa, que é da Cheiro Verde Florais. Eles perguntam assim: existe a possibilidade da gente tomar consciência dessas histórias que influenciam sem a gente perceber? Se você tomou consciência, você percebeu. Sim, mas acho que a pergunta é um pouco assim, se tem como tomar essa consciência dessas histórias. Tem como tomar consciência dessa história, principalmente quando a gente começa a trabalhar a nós mesmos. Começa em nós tudo, não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. Sim. Então, quando a gente começa a buscar e começa a conhecer a nós mesmos, a gente vai ver, mas por que eu estou agindo assim? Por que isso me incomoda tanto? Por que eu não consigo me libertar disso? Ou por quê, ou por quê, ou por quê? Você vai mergulhando nesse porquê, e porquê, e porquê, e descobre coisas sobre você. Você não vai descobrir, você pode até estar relacionado com as pessoas à sua volta, mas é você quem descobre para você. Você não vai conseguir mudar o outro mesmo. Então, isso é possível. E a gente pode fazer isso também através de uma constelação, que é o que ela faz. Nos mostra isso com muita clareza. Até um susto, às vezes, nossa, né?
Sim, Então, posso continuar? claro. Pode. Às vezes nós vamos para relacionamentos buscando, gente, olha isso, buscando o que faltou receber do pai e o que faltou receber da mãe. Mas não aquilo que faltou porque eles não deram, aquilo que a gente queria. Sabe aquilo que criança birrenta, coisa ruim, birrenta, danada, que fala, eu quero isso aqui, agora, desse jeito, dessa cor, com esse gosto. E às vezes não é possível. E às vezes você não teve mesmo, não te deram. E aí, supera. Segue em frente. A sua mãe e o seu pai deram para você o melhor que eles tinham, do melhor jeito que eles sabiam. E o que é muito significativo, do jeito que eles receberam, estão repetindo. Estão repetindo. Pensem nos anos lá para trás, a possibilidade de conhecimento e de informação e de crescimento pessoal, como nós temos agora, não existia. A gente copiava pai, copiava mãe, copiava avó, e olha lá se não copiasse. Era excluída, feita uma bandida. Ou um bandido, uma pessoa que não tinha valor nenhum. Só que uma bobagem, uma crença, um valor daqueles 20 anos, vamos supor assim. Não é? Então, quando a gente não recebe, a gente sente falta de alguma coisa do pai, isso é tudo inconsciente, viu, gente? Tudo inconsciente, tá? Ninguém faz isso assim, eu levanto e eu resolvi fazer, não. Você nem está sabendo. Você vai procurar no seu companheiro, no seu namorado, no seu marido, aquilo que faltou, que você não recebeu do pai, porque você não queria tal coisa. Ou porque faltou mesmo. Isso é inconsciente. O que vai acontecer? Coitado desse homem, vai ficar com um peso tão grande nas costas dele, e ele não vai resolver o teu problema, porque ele não é teu pai. Simplesmente por causa disso. Ele não é o teu pai, não é? E às vezes ele não aguenta e vai embora. E às vezes você também não aguenta e é você quem vai embora. Então está procurando o que faltou, o que queria do pai e vai colocar numa relação afetiva. O homem também. Aquilo que faltou da mãe, ele vai procurar na namorada, na esposa. E procura mesmo o que ele vai encontrar? A mesma situação, porque a vida é danada, gente. A vida é danada. Ela põe na nossa cara, assim, no nosso colo, na nossa vida, aquilo que a gente precisa olhar e arrumar e consertar e melhorar. Então, o homem também faz isso. Daí vai encontrar, vai procurar na mulher aquilo que ele não recebeu da mãe. Coitada dessa mulher. Ela não é mãe dele. E nem deve ser. Ele é companheira, namorada, esposa dele. Não é? Se ela for mãe dele, acabou. Essa relação já acabou. É mãe e filho. Exato. Ela está esperando o quê? Como é que fica a sexualidade, né, Kiska? Então, onde é que ficou a sexualidade? Não reclama se ele vai buscar a sexualidade fora. Ou não reclame se ela vai buscar a sexualidade fora, porque os homens também fazem isso. Não é? Sim. Ok? Agora, isso tudo é inconsciente, né? Não sei se tem gente já deu já com isso. Mas não sei se tem a ver com o que você está trazendo, né? Mas dentro do que eu estudo, que eu penso também, é por isso que acaba despertando em nós, né, esses relacionamentos afetivos, amorosos, muitas questões infantis, né? Então, às vezes, a gente se vê criança, né, com o nosso parceiro, né, tendo birras mesmo, né, tendo... tem a ver com isso? O que você acha? É a nossa criança. Sabe aquela criança, aquela menininha que não recebeu o que queria? É birrentinho, teimoso, né? Não entendeu muito bem como é que é a coisa, não olhou muito bem para a mãe, não olhou muito bem para o pai. Está lá nas exigências dele. E ele toma um não de um e toma um não de outro. E ele guarda aquilo com ele, como se fosse um trauma. Quando ele fica adulto, ele vai se comportar assim na relação. É aquela criança que quer. Então, o que a gente tem que fazer? Não recebeu na infância? Não recebeu, ponto. A gente não conserta o passado, a gente muda a nossa posição e nosso sentimento em relação a ele. Então eu dou para minha criança aquilo que ela quer. Aprendo a fazer isso. Vai para o banheiro. Quando você está numa relação assim, você fala, o que eu estou fazendo assim? Que coisa mais... Se tranca no banheiro. Não fala com a mulher. Conversa como se você tivesse um menininho ali do lado. O que você quer? Ele vai te dizer. E aí você se acalma, você fala, pera, sabe, clareia, alivia. E daí você olha para o teu pai com outro olhar. Fala, não, ele não é minha mãe. Ele não é o meu pai, ele é o meu homem. Ela é a minha mulher. Certo? Então a gente transfere para os nossos relacionamentos, a gente faz projeções, a gente transfere
desejos, a gente idealiza e a gente põe valores que eram importantes na nossa família, que um homem tem que ser assim, tem que ser formado em medicina, com tal idade, morar em tal cidade e vestir desse jeito. Ó, coitado. Se tiver um coitado ou uma coitada que se encaixa, porque vocês acham, Aí ferrou. ela vai entrar, mas vai ser um tormento esse casamento, essa relação, porque aquilo não é verdade, não é? Não é o amor daqui, é o amor de fora. Estou falando do amor de dentro, o amor essencial, o amor que faz crescer, né? Bert Hellinger diz que tem 3 ordens do amor. Olha que interessante. O amor tem ordens, como se fossem leis, tá? Ele chama de ordens. Eu gosto dessa palavra. Não gosto de chamar de leis. São ordens. É como se eu soltasse uma caneta aqui. Tem essa lei da atração. Como é que é o nome? Sempre esqueço. Gravidade? Gravidade. Não adianta você querer que ela não caia, porque ela vai cair. Certo? E essas ordens do amor é assim mesmo. Elas funcionam mesmo. Elas operam desta forma nos sistemas familiares, né? E em todo tipo de relação, mas principalmente nos sistemas familiares. A primeira ordem do amor é do pertencimento. E essa ordem do pertencimento, ela surgiu quando a gente vivia em caverna, ainda que a gente era um bando, sabe? Aquela gente peluda, aquela gente de caverna, aquela gente bem bonitinha de se ver. A gente tinha que se juntar para sobreviver. Senão qualquer bicho ali comia a gente, comia a nossa cria, comia o nosso filho, e ela pegava as frutas que a gente tinha que comer, o macaco ia lá pegava antes. Certo? Eles compartilhavam o alimento aqui, né? Então, lá desde aquela época, a gente aprendeu a pertencer. Então, todo mundo que nasce naquele bando pertence daquele bando, e ele tem um lugar naquele bando, ele tem obrigações naquele bando. E assim é na nossa família. A gente pertence para sobreviver. Isso é tão arcaico, é tão lá de trás, não é? A gente pertence para sobreviver. E essa ordem, ela não permite que ninguém seja excluído. Mas você imagina lá naquela época, né? Eu gosto de falar lá atrás, fica bem claro para a gente. A gente deixava um dos integrantes do bando solto num canto ali, sem tomar conta dele, ou distraído. Acabou. A primeira fera que passasse ali, levava ele embora. Então, não pode. Estava doente, arrastava doente. Certo? Sim. Não é assim. É deste olhar que eu estou falando, né? Não pode ter exclusão. E o que é importante eu dizer é que essas ordens do amor, elas são amorais. Não tem moral nenhuma nessa história. Tá? Naquela época não se excluía as pessoas, assim, aproveitava a força de cada um, o potencial de cada um. Depois tem a segunda ordem do amor, que é a hierarquia. Né? Quem chegou primeiro. Existe uma diferença, né? Voltando, pai, mãe, primeiro, segundo e terceiro. E aqui na família tem esta ordem, mas no relacionamento amoroso não tem esta ordem. Não tem hierarquia desta forma. Eles são iguais, por quê? Tem um daqui com a sua família, tem outro daqui com a sua família, esses dois se encontram e tem que se encontrar de forma igual. Um não pode se sentir e nem achar que é melhor que o outro, e nem que quer mudar o outro, que quer ensinar o outro. São iguais para que a relação tenha chance de dar certo, de seguir em frente, saudável, de forma saudável, eles vêm iguais. Pode ser rico, pobre, não importa. São iguais nesta relação. Para que desta relação surja um novo sistema que carrega e leva as histórias, os valores anteriores, mas criou um novo sistema, um novo valor, uma nova história de amor. Ok? E tem também, então no casal todo mundo tem que estar igual. Aí não adianta eu me sinto melhor que meu marido, que meu companheiro. Ela é tão bobinha. Eu sou melhor, vai dar certo. Não é? A terceira ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. E isso é fundamental nas relações amorosas. O que é equilíbrio entre dar e receber? É troca. Uma relação amorosa adulta tem troca. Não tem lá uma criança e outra criança. Uma criança fica pedindo, ou tem que assumir papel de pai para dar para essa criança. Não vai dar certo. Né? Então, numa relação adulta, numa relação amorosa adulta, tem que ter troca. Então, eu dou o que eu posso na medida certa, e o outro dá o que pode na medida certa, e eu sei receber, e o outro sabe receber, e assim a gente vai somando. Sim. Na troca. Cris, deixa eu só acrescentar. Falaram já faz tempo, logo no começo da live, sobre amor incondicional. Por isso que eu lembrei agora. Eu acho complicado esse termo de amor incondicional, ainda mais em relacionamento amoroso, né? O que você acha? Não, isso não é amor. Isso não é amor. Esse amor que eu estou falando de
de coração, não é? O amor não permite o que não é permitido, o que não é saudável. Não existe isso. Uhum. Não é amor, nós estamos tratando de outro emaranhado dessa pessoa, ele está emaranhado em alguma história, ela está presa em alguma situação que ela acha que ela está fazendo assim, tendo um amor incondicional, ela vai conseguir ter amor. Vai nada. Ai, 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 não vai. Pode Não, até um tempo ficar muito alegrinha, mas depois não vai ter. é. Ninguém aguenta. Na realidade, não tem mulher que aguenta um homem assim, não tem homem que aguenta uma mulher assim. Que dá, perdoa, 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 tolera, tolera. Não aguenta, ele vai embora, porque ele fica até aqui, porque ele não consegue, na troca, se equiparar. Eu não disse que somos iguais, e somos iguais durante a vida toda, na troca. Uma Uhum. hora podemos estar aqui, outra estar aqui, mas é assim, é dinâmico. Né? Sim. Então, ó, só para a gente entender bem isso, a pessoa adulta, o adulto troca na relação amorosa. A criança, na relação amorosa com o pai e com a mãe, recebe, ela só recebe. Porque ela não tem nada para dar. Ela só sabe chorar, que ela dá o choro, o xixi, não é? Então, essa é a relação amorosa. E os pais, com a criança, dão. Agora, numa relação amorosa, não tem papai nem mamãe. Tem um homem e uma mulher. Ok? Sim, Ficamos? com certeza. Então, gente, depois disso tudo que eu falei, como é que é viver uma relação amorosa assim? É viver com a realidade do que nós somos e do que o outro é. Não criar expectativas, nem pôr projeções, nem idealizar. A gente tem que lidar. Para que o amor, o alicerce do amor é a realidade. Esse amor que eu estou falando aqui, que me faz crescer. É a realidade. Nós temos que lidar com a nossa realidade, do nosso eu, do nosso jeito de ser, e lidar com a realidade, com o jeito de ser do outro. Olha que desafio. Por isso que numa relação amorosa a gente cresce tanto. Porque não tem como a gente não crescer com isso. Para tocar essa relação em frente. Olha quanta coisa, quanto movimento, quanta coisa que a gente tem que fazer para que isso siga em frente. E lidar com a realidade. Não adianta escapar disso, a realidade daquela relação e a realidade de cada um, cada par daquela relação. Sim. Bert Helling diz também que a gente tem que lembrar que o outro vem com todo o sistema familiar dele. Ele não é igual a gente. Aliás, por ser diferente, a natureza é tão sábia, por ser diferente é que atrai. Por quê? Para criar um novo. Precisamos evoluir em todos os aspectos, inclusive neste. Sim. Então, e aí a gente se apaixona. E é para não ver mesmo que está muito diferente. Para poder incluir o diferente, aceitar aquele diferente. Você não precisa concordar com tudo, porque às vezes são coisas que a gente não concorda. Mas reconhecer e deixar, aceitar. Simplesmente assim. Né? Para que venha um novo, uma nova forma de amar, inclusive. E talvez, gente, se no nosso sistema familiar teve muito sofrimento no amor, talvez nossa história seja outra. A gente está deixando para os nossos descendentes uma história de amor construído, uma história de amor maduro, saudável, real, que fez com que todo mundo que estivesse em torno dele evoluísse. Porque todo mundo ganha quem está em torno, todo mundo aprende. Não é? Exatamente. E o importante, Beth Kelly fala também, que esse amor implica a gente amar o outro como ele é. E a gente vê como isso é importante se a gente se colocar do outro lado da história, quando nos amam como a gente é. Ai, que alívio! Gostoso, né? Nossa, inverte um pouquinho, vira um pouquinho. Nossa, como é bom! Né? Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Como é bom, apesar de nós mesmos, nos amam como nós somos. Olha que beleza! É Sim. isso. Aí está o saudável do amor. E sabe, Não é? Cris, que a gente percebe, né? Eu também, na minha experiência clínica, é bem comum, normalmente, a gente se relacionar com o que a gente criou do outro, né? Ou com nós mesmos, entre aspas. Tipo assim, eu me relaciono com o outro esperando que ele faça o que eu faço, que ele pense como eu penso, que sinta como eu sinto, né? E aí a gente tem diversas frustrações, decepções,
Porque a gente está sempre Exatamente. esperando algo que não é real. Né? A gente está se Não é real. relacionando com uma expectativa, com uma idealização. Isso. O outro é o outro. Nós não somos. Nem irmãos gêmeos sentem da mesma forma. É o outro, a gente teve outra história. Quer ver como é que a gente fica claro para a gente entender isso? É, assim, com todo o respeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui que Uhum. para traduzir de forma didática a incluir os diferentes. A gente tem que incluir isso aqui é diferente, que é diferente desse, que cria um diferente, que vai embora e depois junta dois. E assim vai, né? Para a gente poder evoluir. Porque a gente, incluindo a diferença, a gente evolui. A gente aprende, a gente evolui. A palavra correta, adequada é evoluir com o diferente, não é? Sim. Vamos pegar uma família de italianos, sabe como é que é? Aquela típica família de italiano que fazia aquele Aham, assim, né? abraço, todo mundo comendo junto, todo mundo se metendo um na família do outro, dando palpite, brigando, ficando de mal, ficando de bem. Aquela coisa de família italiana que a gente acha que todas são, não é? E aí você pega uma família de japoneses. São iguais? Mas o amor existe nessas duas famílias, lógico que existe. Mas como que se expressa isso? Então, imagine um da família italiana casar com outra pessoa da família japonesa. Ai, Uhum. gente, olha que diferença. Como é que eu vou querer que o japonês seja como eu? Ou eu vou querer que o italiano seja mais comedido como eu? Não tem como. Ou querer que aquele que é japonês escolha e valide somente a minha família, os meus valores. Ele não pode fazer essa escolha. É você quebrar o teu relacionamento na hora. Ele não pode escolher entre o pai e a mãe dele, entre a família dele. É diferente, não é? A gente escolhe e inclui essas diferenças. Aceita, é um jeito de evoluir. É assim que dá certo também. Sim. Isso aqui já. Eu adoro esse exemplo de família porque fica mais claro, né? Fica Uhum. a inclusão. Imagina, né? Como é que. Quer dizer que não existe amor? Tem um amor lindo entre esses dois, mas olha, tem que ser trabalhado. Às vezes o outro está lá quietinho, né? E o descendente italiano está aqui na festa. Ou se está perguntando alguma coisa, já está aos gritos, né? Olha a diferença. Sim. Isso para qualquer família, tá? E vamos entender, a gente tem valores, crenças e histórias diferentes. Isso não impede que nos amemos até o fim da nossa vida. Uhum. Mas temos que reconhecer e ver algumas coisas da relação amorosa, não é? Existe aquela situação também em que o menino, o homem fica como o filhinho da mamãe, ele fica muito na esfera da mãe, dizendo os homens. E aí, que mulher, gente. Então a mãe é melhor, a mãe é. Sabe quando na esfera da mãe, a mãe é tudo aquilo para ele? Como é que uma mulher que ele conheceu vai superar ou vai ser melhor que essa mãe? Não vai. Pode até ser, mas para ele não vai. Quem que consegue fazer isso? A mesma coisa com a filhinha do papai. Ah, porque o meu pai está super ligado no pai, super conectado com o pai, porque o pai é isso, porque o pai. Não estou dizendo que os pais que a gente não deva gostar e amar os nossos pais, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente não consegue sair da esfera do pai, que homem que vai superar esse pai para ela? Uhum. É uma coisa muito pesada, não é? É muito difícil. Não consegue fazer isso. Né? Então, porque a gente evolui assim, a gente nasce e a gente fica um tempo na esfera da mãe. A menina fica na esfera da mãe, um tempinho na esfera da mãe, depois ela vai para a esfera do pai e depois ela volta para a esfera da mãe. Que é aqui com a mulher que nós aprendemos a amar. Nós aprendemos o feminino. Com os meninos acontece um pouquinho diferente, o trabalho é menor. Ele nasce da mãe, vai para o pai e fica. Mas esse filhinho da mamãe volta e fica aqui. E essa filhinha do papai fica com o papai e não volta para a mãe. E aí complica toda a vida pessoal dela. E que se reflete, pode se refletir em muitas relações, né? Sim. Deu para entender, Anne? Claro, eu acho que às vezes é até Que bom. impeditivo, né? A gente percebe aí na prática que às vezes até impede a pessoa de se relacionar, de ter um Sim, relacionamento amoroso, de tanto de é estar nessa esfera aí que você isso. explicou. O menino, assim, uma idade máxima para voltar para a esfera do pai é até os 9 anos. E quem leva o menino, imagina um menininho, no máximo 9 anos até o pai, é a mãe. As mães, às vezes, seguram os filhos até 40, 50 anos, não devolve, não leva para a esfera do pai, porque acha que o pai, sabe Deus o que ela acha daquele pai.
Entendeu? Então, até os 9. Eu tenho 49 anos, eu descobri que eu estou na esfera da minha mãe. Dá para voltar para a esfera do teu pai? Corre, neguinho, vai embora. Sempre é tempo. Conseguiu, Sim, percebeu, vai. Né? Como é que uma mãe faz, leva o filho, porque a gente fica lambendo a criança e deixar, a gente lambe até o fim, né? Como é que uma mãe faz para devolver, para levar, não é devolver, para a esfera do pai? Pergunta, mãe, eu posso ir lá soltar balão? Pergunta lá para o seu pai. Coisas diárias do dia a dia. sim. Eu tô com, sei lá. Pergunta a opinião do seu pai. Vai Uhum. fazer isso com o seu pai? Deixa. É simples, é coisa simples do dia a dia. A gente sabe fazer Sim, isso. A gente só não faz quando a gente tem problema. E aí por que a gente tem e porque a gente tem alguma dificuldade de relação, a gente segura o filho ou a filha com a gente. Ok? sim, Porque como nada sim. começa aqui agora, tem sempre uma razão, uma justa razão para acontecer. Exatamente. Cris, só complementando, que talvez, não sei, me veio aqui isso, né? E talvez seja dúvida para alguém. A gente sabe que tem muitas famílias também que não tem esse pai presente, né? Enfim, que é monoparental. Eu não sei se eu tô falando besteira, aí você me corrige, tá? Mas essa questão da esfera do pai também pode ser outras pessoas, né? Ou mesmo que seja Sim. uma Tanto do pai tia, quanto da meio que mãe. só não ficar sempre nessa dupla. É isso, Isso. tá? Tanto do pai quanto da mãe. Sempre tem alguém que pode fazer esse papel. Sim, Sempre, sempre. sim. Acho que sempre. Se não tiver, você vai encontrar numa professora, num professor, E isso que eu na penso em vizinha, alguma instituição, é, né? na vizinha que te dá um lanche gostoso quando você vai na casa dela. Assim, Uhum, sim. né? É. Eu já tô. Ixi, em 15 minutos só, né, Anne? Caramba, Ai, passa muito rápido. muito rápido. E nem respondi as perguntas das pessoas. Puxa. Não, por enquanto tem mais gente elogiando, falando se vai ficar Então vamos gravada a continuar. live. Vamos Pode continuar. O pessoal quer continuar. Quando escutar tiver alguma depois. pergunta, eu te falo. Vamos falar sobre ciúmes. Sobre Ciúmes. ciúmes é Ciúmes muito. de você. Ai, gente. Tem ciúmes, eu vou dizer assim, tem o ciúme que é doentio e tem o ciúmes que é natural, que é até saudável. A gente pode até dizer isto, vai? Eu vou tratar aqui mais do ciúme doentio, não é? E com uma visão sistêmica. Tudo que eu estou falando aqui é com uma visão sistêmica, não é? O ciumento inconscientemente quer que aquela relação acabe. É estranho ver isso, né? A primeira vez que eu É, vi isso, eu falei, o que isso? E foi numa formação com Beto e Velha. Eu falei, o que esse homem está falando, né? Porque ele trouxe o entendimento completamente ao contrário do que eu achava que era ciúme, né? E isto é inconsciente. E quando a gente faz constelações, que bom que eu pude fazer muitas, né? Para mim e para outras pessoas, eu pude ver que é verdade, é fato. É fato. Né? O ciumento, inconscientemente, quer acabar com a relação. Só que ele não tem coragem de fazer isso. Então, ele atormenta, ele judia da vida do seu parceiro, da sua parceira, para que ele tome essa decisão. E ele fica no vítima. É esta a dinâmica que o pessoal pode tá acontecer. chocado aqui, Cris. Tem várias carinhas, tipo assim, É, assim. gente, se você é ciumento ou ciumenta, para pensar, porque tem um trabalho inconsciente, tem uma dinâmica inconsciente aí. Então a gente. E o ciumento sofre, gente, ele não faz aquilo alegrinho, feliz. É Só. dor, é sofrimento, chega a ficar desequilibrada a relação, desequilibrado a vida profissional, é um transtorno. Mas a dinâmica oculta é essa, ele quer que aquela relação acabe. Por quê? Porque anteriormente ele está emaranhado em alguma coisa, ele tem uma ferida com o pai ou com a mãe lá para trás, que eu não posso entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou levar 10 horas para falar. Então, tem alguma coisa, se você tem muitos ciúmes, tem alguma coisa lá atrás que você não está sabendo o que é. E você se defende e se protege assim. Às vezes, o ciumento faz isso para que o parceiro ou a parceira dele vão embora e ele possa voltar para o lugar dele lá na família. Mas ele não sabe disso. Então, casou, está junto, está namorando, mas né, ele tem aqueles ciúmes doentio que atrapalha tudo. Por quê? Porque ele está preso lá. Ó. Então, eu não posso sair. Lá naquela família, eu sou o arrimo da família. Ele acha que ele é. Sem ele, ninguém vive lá. Ó, tá.
Então, ele termina com essa relação amorosa dele aqui com ciúmes para voltar para aquele lugar. E ainda leva, junto consigo, o papel de vítima. E não é verdade. Não é verdade, ele não é vítima. Ele não é vítima. Né? Sim. Ô, Cris, as pessoas estão falando aqui que relacionavam ciúmes a outras coisas totalmente diferentes. Como medo, insegurança, possessão. Acho que é basicamente isso. Né? E alguns até relacionam a uma questão de abuso, assim, uma pessoa mais abusiva. E o ciúme também tem um conteúdo de medo de morrer. Então, antes que eu perca, porque isso é tão lá de trás, gente, é tão lá de trás. Então, bebezinho, se a mãe não cuida, se o pai não cuida, se alguém não cuida, morre. Morre, porque ele não consegue fazer, né? E se ele sofreu, tem alguma ferida lá, nessa família de origem lá atrás, que se expressa, que se revela, que o protege na vida adulta atual, ela se revela através do ciúme. Então, eu tenho ciúmes para que o outro vá embora, porque senão eu não perco. Já que eu vou perder daqui 2 anos, então eu perco já. É uma coisa esquisita como a gente faz com a gente mesmo, né? A gente faz com a gente e com o outro. Então, já que eu vou perder mesmo, então eu já perco antes. Sim. Ô, Cris, tem perguntas aqui. Se isso se Diga. aplica, o que você está falando dos ciúmes, é só no relacionamento amoroso ou se aplica entre irmãos e com filho único? Quando existe ciúme entre irmãos, é porque a ordem, porque aquela família está fora de ordem. Então, tem o pai, tem a mãe e os 3 irmãos. Esse aqui do meio saiu do lugar dele. Os outros 2 ficam com ciúme. Então, o ciúme entre irmãos tem a ver com estar fora da ordem. Uhum. Tá? É uma possibilidade, não é? Tá. Então não é essa mesma explicação dos ciúmes no relacionamento amoroso, né? É Não, diferente. é diferente. É diferente, E completamente com diferente. filho único também. Quem que tem ciúmes? O filho único, o pai, a mãe? A Maria tá perguntando, isso se aplica para filho único? Vamos supor que seja os pais com os ciúmes do filho. Tá vendo como não é saudável? Porque se eu tô com meu marido, né? Eu levo uma vida saudável, uma relação amorosa saudável com ele, por que eu tenho ciúmes do filho ou da filha? Por quê? Sim. Se é para esse filho crescer, se eu fiz de tudo para ele crescer e fazer a própria vida, então tem algum emaranhado aí. E a gente não pode simplificar aqui, eu não posso fazer isso aqui agora e dizer qual é. Eu teria que ver numa constelação. Sim. Então não é saudável mesmo. Não chega a ser nem natural. O ciúmes natural é assim, por exemplo, vamos pegar alguém que se separou, né? Que a gente pode ter ciúmes, até deve ter um pouco, não é? Então, vamos pegar um exemplo, uma mulher se separou, está no 2º casamento, e o marido dela atual também está no 2º casamento, tá? E aí a relação entre os ex é razoável, é bacana, não tem problema nenhum. A ex do meu marido atual, eu estou indo fazer uma viagem lá para a França, vou com os nossos filhos, vamos junto, vamos junto. Como é que você escuta isso, né? É difícil, né? Eu fico e ele vai. Então, quer dizer, tem os ciúmes que é natural, não é? E se por acaso acontece a mesma coisa com uma mulher, que o ex-marido chama, eu estou dando um exemplo bobo que me veio à cabeça aqui atrás. Pode ter tantos. Convida a ex-esposa para ir viajar, né? Eu vou tirar férias, quer aproveitar e viajar comigo? Se esse marido não se importa, não tem um tiquinho de ciúme, está desapegado, né? Está muito desapegado, não é? Sim. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente sente no dia a dia o que é natural, o que é doentio. Aliás, doentio é tão fácil de se ver, né? Tem coisas tão dramáticas por causa do ciúme, né? Sim. E tem gente perguntando aqui se o ciúme é ancestral. Se o ciúme é ancestral, pode ter comportamento ancestral, sim. Histórias mal resolvidas que se repetem, que têm como consequência os ciúmes. Aí vem uma geração seguinte que vive da mesma forma aquela questão e fica com ciúmes. Não é o ciúmes que é ancestral, é o que fazem para que o ciúmes revele o que está de errado com ele na relação, pode ser com pai, com mãe. Sim.
Olha que Mas interessante. olha, deixa eu fazer Fala. uma parte aqui, porque eu acho que essa pessoa quer colocar a culpa na ancestralidade. Não é não. Sim. Não é não. Não vem colocando culpa na mãe, no pai, no avô, na avó, na tia, não é não. Você tá muito bem, está muito lúcido, está muito grande para começar a olhar para os seus ciúmes, sem querer, ai, herdei isso da minha família, eu sou uma coitada. É nada. Vai estudar, vai procurar saber, vai fazer uma terapia, vai ver por quê. Isso. Pode e deve interromper isso, se for um ciúmes doentio. Senão você vai carregar para o teu filho, para tua filha e vai para frente. Não é assim, não. Claro, Nós temos liberdade de exatamente. fazer diferente. Já que vocês estão vendo essa live, vão buscar. Aquelas. Ô, Cris, a gente Hum. tem só mais 7 minutos. Dá tempo Ai, de mais uma pergunta aqui ou você quer trazer mais uma alguma pergunta, outra? mas ó, hoje não vai ter exercício não, tá, gente? Porque eu sabia que o conteúdo é extenso, mas eu quero dizer para vocês como é que começa. Ou você Só mais prefere uma fazer o pergunta. exercício, você fala também. Não, eu prefiro responder perguntas, que eu acho que é mais interessante para as pessoas. Então tá bom. A pergunta é o seguinte: na verdade, uma é pergunta e a outra dá uma opinião, e aí eu Hum. acho que tem a ver as duas, tá? A pergunta da Osmari é: quando há ciúmes dos filhos com a mãe? Eu acho que ela quis dizer aqui ciúmes dos filhos com a mãe com outros relacionamentos, né? Da mãe ter namorado, coisa do tipo. E a outra questão que eu acho que complementa é: a vovó arteira colocou aqui: existem ciúmes da mãe com o filho, porque a mesma, né, a mãe, está transferindo de repente o amor do filho como se ele fosse seu marido. Eu acho que isso tem a ver com a ordem, né? É como se Tem a ver com a estivesse fora ordem. de lugar esse É, ciúme. começando pela segunda pergunta, realmente ela está emaranhada, essa mãe está emaranhada em alguma história que ela projeta no filho. Uhum. O Sim. problema é com ela mesma e a gente tem que ver na constelação lá atrás por que ela está fazendo isso. Que ela Tá. nem sabe. Às vezes a inconsciência, ela acha que os filmes, aqueles filmes é só cuidado, que é só amor. E não é. Uhum. A primeira pergunta era. E, Esqueci. e a outra era uma opinião, né? Até para você discutir, que é isso, que ela fala que quando existe ciúmes da mãe com o filho, é porque de repente essa mãe está transferindo o amor do filho como se ele estivesse no lugar de marido. Sim, pode acontecer, sim. Tá. Também é completamente disfuncional. Uhum. O que é o marido para ela? Né? Então a gente vai ter que ver lá o que é pai para ela. Porque aí o pai está fora de ordem, o marido está fora de ordem, o filho está fora de ordem. Entendeu? Sim. Né? Eu quero dizer aqui que é o importante, as pessoas podem ficar com a pergunta assim, eu quero terminar com essa resposta, né? Como que a gente, onde começa o nosso amor? Onde começa? Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui. Como começa, eu disse, tanto o amor quanto a felicidade começam por um sim. E esse sim, no pensamento sistêmico, na constelação familiar, este sim começa com um sim para nossa mãe. Voltamos lá ao começo. Então, se a gente consegue tomar a nossa mãe, se a gente diz sim para nossa mãe, como ela é, com a humanidade que ela tem, com os enganos que ela fez, enfim, com a imperfeição que ela tem, nós conseguimos ter uma relação afetiva, amorosa, com muito mais fluidez, com muito mais chance de desenvolver este amor essencial aqui de dentro. O amor que equilibra, que fortalece, que constrói, que evolui. Então, é com a mãe que começa o nosso amor. E o nosso amor, gente, nas relações afetivas. E isso é para o homem e para a mulher. O filho toma a mãe, a filha toma a mãe. É lá que começa o amor. E aí a gente consegue, dizendo esse sim para nossa mãe, a gente consegue dizer um sim para um relacionamento saudável. É que a gente não fala de certo nem errado, é de relacionamento saudável. E o relacionamento amoroso é saudável quando ele está apaziguado no meu coração. Agora o exercício vai ficar para depois, gente, porque não vai dar tempo. Tem mais alguma pergunta? Hum, não, acho que era basicamente essas. Só a de Helena Rosa, ela fala que quando sua mãe foi traída e a pessoa se torna ciumenta, tem relação isso, sabe? Às vezes a gente, pegando o exemplo dela, Uhum. a, com todo respeito, né, uma mulher foi traída, ela pode levar para outra relação aquela sensação de que vai continuar sendo traída.
Uhum. E aí fica com ciúmes por causa disso. Então tá transportando de uma relação para outra. O que está acontecendo aí? Essa relação dela com aquele que a traiu está mal resolvida dentro dela. Está Sim. comprometendo a relação atual e as relações futuras. Então tem que voltar lá atrás, assim, internamente, e resolver e fechar esta relação que ficou mal resolvida. Sim. E nesse caso dela, pelo que eu entendi, é até só pela observação, né? De observar a mãe sendo traída e você se tornar ciumenta. Não sei se também tem uma coisa da ordem aí de você ter se sentido traída de alguma maneira também. Como é que, Não. como é que está a relação dela com a mãe? Se ela se Uhum. sente, ela tem ciúmes porque ela viu que a mãe foi traída e ela acha que todos os homens com quem ela se relacionava vão traí-la, como é que está a relação dela com a mãe dela? Essa traição não foi com ela, foi uma traição com a mãe dela. O que ela ouviu desta mãe, o que ela acreditou desta mãe, como é que ela está na relação com a mãe? A mãe existe como pessoa antes de ser mãe. Essa traição é da mãe. Entende como a gente se emaranha nas histórias? E é por amor, é só por amor. Então, o que é preciso fazer, por exemplo, nesse início? É ver como é que está a relação dela e deixar o que é da mãe, eu deixo com a mãe. A mãe. E minha mãe, eu deixo com você o que é seu e agora eu faço diferente. Me abençoe se eu fizer diferente. E esse diferente é um amor sem traição, é um amor que evolui, um amor que satisfaz. Exatamente. Ela falou exatamente isso, acompanhei a dor dela. É isso, né? Que a gente abordou esse tema numa outra live, né? De pegar a dor dos familiares, né? Nós fazemos isso por amor, só que não resolve. Uhum. Você só leva para frente, ele saiu da geração. Vamos falar em geração? Vamos falar sistemicamente? Eu não estou dizendo que não doeu para a mãe dela, doeu. Não estou negando nada disso, eu estou dizendo o que a gente faz com isto que é um fato. Não é? Então, estava Sim. na geração da mãe dela. Ela já está trazendo para a geração dela. E provavelmente vai levar para a geração da filha. Então, a gente tem que deixar o que é da mãe com a mãe, do pai com o pai, e amá-los profundamente. Tomá-los no fundo do nosso coração. Uhum. Para que a experiência amorosa nossa seja muito diferente da deles, com a bênção deles. E a gente tem. Nosso tempo está no fim, hein? Um minutinho só. Ai, gente! Nossa, tinha muita coisa para falar. Olha, eu fiz o resumo do resumo do resumo. Mas, enfim, não deu para responder muitas Qualquer coisa, perguntas. a próxima live a gente faz relacionamento Vamos ver como é que a amoroso gente parte faz, 2. Né? Muito feliz por estar aqui, estava com saudade de vocês, estar com vocês me enche de vitalidade, de alegria. Eu fico muito, muito feliz no sábado que eu estou aqui. Muito obrigada a todos, a todos. Amem em paz. Prestem atenção em como estão amando. Que bom. Um Quero beijo te para agradecer muito, Cris, por mais esse sábado aqui conversando, com essa troca. Vocês também que estão assistindo. Muito importante ter vocês aqui, né? Senão não é a mesma coisa. Enfim, vocês fazem as perguntas, as trocas valerem a pena, né? Então, Opa. Quero agradecer a todo mundo e quero que em breve a gente possa voltar às constelações. Tá chegando, tá chegando. Vamos aguardar. Por enquanto, a gente vai se vendo por aqui. Um beijo a todos. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, gente. Bom fim de semana.